programa Caminhos de Sentido, temos vindo a conhecer a vida de Viktor Frankl, sobretudo o tempo que ele passou nos campos de concentração. E temos meditado sobre estas reações psicológicas que ele precisou viver, e foi isso que acabou por ser o experimentum crucis que ele viveu lá nos campos de concentração, porque ele validou a própria teoria que ele tinha, a logoterapia. Hoje vamos falar sobre termos perspectivas de futuro, como é importante nós sonharmos, e Frankl também sonhou, mas termos cuidado com a ansiedade, ou seja, criarmos falsas expectativas em relação àquilo que nós estamos a viver e como isso pode ser prejudicial para nós. Quando nós temos uma situação limite que nos causa algum desconforto, que nos causa algum mal-estar, um sofrimento, nós temos tendência para pensar, e agora, o que é que vai ser a minha vida com isto? E podemos cair numa falsa expectativa, ou seja, criarmos uma esperança de que eu não quero viver com isto. Eu quero que isto desapareça da minha vida. Isto é uma pedra no meu sapato e isto não pode estar aqui. E crio demasiada pressão para que aquilo não exista na minha vida. E isso pode me levar à ansiedade. Vamos ler um bocadinho do livro, o que é que o Frankl nos diz lá no seu livro Em Busca de Sentido. Tive uma vez uma demonstração do laço estreito que une a perda de fé no futuro a esta perigosa desistência. F, o guarda principal do meu bloco, confidenciou-me um dia. Queria dizer-lhe uma coisa, doutor. Tive um sonho estranho. Uma voz disse-me que podia desejar uma coisa, que devia dizer apenas aquilo que queria saber e todas as minhas perguntas seriam respondidas. O que é que pensa que perguntei? Que gostava de saber quando é que a guerra ia acabar para mim. Percebe o que quer dizer, doutor? Para mim, queria saber quando é que nós, o nosso campo, seríamos libertados e os nossos sofrimentos chegariam ao fim. E quando é que teve esse sonho? Perguntei. Em fevereiro de 1945, respondeu. Estávamos naquela altura nos inícios de março. O que respondeu a voz do seu sonho? Furtivamente segredou-me, a 30 de março. Quando o F me contou o sonho, estava ainda cheio de esperança e convencido de que a voz acabaria por ter razão. Mas à medida que se aproximava o dia prometido no sonho, as notícias da guerra que chegavam ao nosso campo pareciam tornar muito improvável que fôssemos libertados na data prometida. No dia 29 de março, F ficou subitamente doente e com febre muito alta. A 30 de março, no dia em que a sua profecia lhe dissera que a guerra e o sofrimento terminariam, para ele entrou em delírio e perdeu a consciência. No dia 31, morreu. Olhem como aqui está a prova do vínculo que existe entre aquilo que é o espírito, aquilo que eu sinto dentro de mim, seja a minha esperança ou a falta dela, a minha coragem e a imunidade do próprio corpo humano. Nós temos ligada à nossa esperança, está uma boa saúde porque dá-nos vitalidade, dá-nos energia, dá-nos vigor. Quando nós perdemos a esperança, nós baixamos a nossa imunidade e pode levar-nos inclusive à morte. A ansiedade é uma vivência que temos perante algo difuso, vago, não concreto, indefinido, que ao contrário do medo tem referência explícita. Isto são palavras de Henrique Rojas, do psiquiatra Henrique Rojas. Portanto, a ansiedade, quando nós temos uma situação que nós sentimos que está fora do nosso controle e criamos uma expectativa falsa em relação ao futuro, isto causa-nos ansiedade. Olhem o exemplo, uma pessoa que pensa trabalhar até aos 70 anos, estou com vigor, estou cheio de energia, de força, de garra, chega aos 65, tem uma doença, tem qualquer coisa, artroses, o que vocês entenderem. De repente fica bloqueado, não pode trabalhar e aquela expectativa que tinha de que era só aos 70 anos que ia deixar de trabalhar, cai por terra. Se a pessoa perde a esperança e fica agarrada a essa falsa expectativa, cai numa desilusão e pode tornar-se inclusive um estorvo para quem está à volta dela. Nós precisamos de ter sonhos. Viktor Frankl, lá nos campos, ele também sonhou. Lembram-se, aqui há uns programas atrás que nós vimos, que ele se projetou para o futuro e imaginou-se lá na faculdade a dar uma conferência sobre a psicologia que ele viveu nos campos de concentração
Ele também sonhou, mas sem uma data específica, sem algo muito concreto, como uma falsa expectativa. Na verdade, também sem ter uma data fixada pela nossa mente. Eu quero só dar mais um exemplo. Sabem, nós mulheres caímos muito nisto. Quando nós temos uma ideia de ter aquela data para casar ou aquela data para sermos mães, aquela idade, e a idade vai se aproximando e se não se concretiza, nós entramos numa angústia. Nós não podemos ter um limite fixado para a realização do nosso sonho. Sonhar é importante. Como é que andam os seus sonhos? Como é que anda a sua fé? Mas com os pés assentes na terra. Até ao próximo programa, se Deus quiser.